Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta terça-feira para o nosso Café Vascaíno, Super Coffee diário da informação e com muita informação e tem exclusiva para você. Fica até o final do vídeo porque essa você não sabia. Então vale muito a pena. De onde virá o dinheiro para comprar 5 reforços? Essa é a conta, eu vou explicar como. Amanhã tem jogo importante, vale a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana diante do Independiente Medellín. Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Admar Lopes está viajando, vai acertar ou não com o Racing? Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like. Tropa, vambora! Mãozinha que tá aqui embaixo que é super importante, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos com o seu fanático vascaíno. Já começo de cara, tem tudo a ver com o nosso tema principal. O Racing está endurecendo um pouco a negociação envolvendo o Santiago Sousa, relacionado para o jogo de hoje, inclusive. Mas o Admar Lopes está na Argentina para destravar a negociação. E essa negociação passa por dinheiro, a questão toda é financeira. O Racing está pedindo pelo menos o valor que está no contrato, 10 milhões de dólares e o valor, além de ser 10 milhões, o pagamento, como será esse pagamento. E não aceitou a proposta inicial do Vasco de 7 milhões e meio, 1 milhão de entrada e os 6 milhões e meio parcelados. Fato é que nenhuma operação que o Vasco vai fazer será à vista. Eu vou explicar por quê. Vai até o fim do vídeo, porque você vai surpreender com a informação. Mas enfim, o Santiago Sousa, o Vasco trata como prioridade, entende que essa negociação não vai se arrastar, diferentemente do Nelson de Ossa, que já está se arrastando, e já há uma pressão interna para que ela termine, eu vou explicar por quê. Mas em relação ao Santiago Sousa, ele é tido como uma prioridade na negociação por ser um jogador altamente competitivo, vencedor, com um espírito de liderança, que é o que o Vasco precisa nesse momento, e que dá para liberar, assim que houver o entendimento, imediatamente. E quem sabe, se até amanhã, no máximo quinta-feira, conseguir fazer toda a operação, né, ter o aval e trocar a documentação, ele já jogar na fase oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. E seria um baita reforço, porque esse vem para ser titular. Fábio, como é que o Vasco está fazendo essas operações? Bom, falei em 5 reforços e vou esmiuçar tudo para você até o final do vídeo, quais são as posições. Mas a notícia principal, vou trazer para você agora, torcedor. O Vasco está em RJ. Ontem, no nosso grupo de WhatsApp VIP, o debate ficou muito bacana lá, com o Diego Hars, com o Eduardo Oliani, o Eric Fernandes, o Walter Júnior, Rogério Carvalho, Felipe Bastos, o Fernando Neto, o Luiz Durão, toda a galera que está por lá também. Tem muita gente bacana, o André do Bar do Adão está por lá. Enfim, todo mundo, o Rafael, primo do Eduardo Oliani, que recém chegou lá, seja muito bem-vindo ao nosso grupo VIP, que é uma comunidade independente que nós temos aqui e que só cresce. Está aqui o e-mail, inclusive, para você ter outras informações. E lá surgiu o seguinte debate. Cara, como é que o Vasco está em RJ, não consegue contratar, e o Botafogo está já fazendo proposta pelo Luiz Henrique, cara, olha só que absurdo e tal. Estava lendo a matéria do GE e a SAF do Botafogo, responsável, diferentemente do que era anteriormente, indicou que uma negociação como essa não vai ser feita assim, justamente porque o clube está em RJ, então ele precisa cumprir todos os ritos. Não pode, eu quero o Luiz Henrique, eu vou trazer, troco pelo Danilo, dou mais 50 milhões à vista. Não é assim. Quando você está em RJ, você tem que cumprir todas as obrigações que foram acordadas judicialmente. Logo, o Vasco não vai comprar ninguém cash, à vista. Essa é a primeira informação que eu trago para você. O modelo que vinha sendo adotado desde o ano passado pelo Admar seguirá. Empréstimo com opção de compra, exatamente para você não ter
desembolso agora e falar para a justiça, ó, eu tenho dinheiro, mas eu não vou pagar aqui não vou antecipar ninguém não, vou comprar jogador. E sabe como que o Vasco vai comprar 5 reforços? A autorização veio do José Roberto Lamáquia, pai do Marcos Lamáquia. Marcos Lamáquia é quem vai comprar 90% da SAF do Vasco. Mas o avalista falou ao Vasco, pode ir ao mercado, porque eu sou o avalista das operações. Porque o Vasco vai ao mercado e oferece o quê? De garantia. Cotas de televisão, patrocínio que fechou agora, Master. Isso não torna suficiente para fechar uma operação. Mas um avalista bilionário que autorizou o Vasco a fazer 5 aquisições. Qual o objetivo hoje dos futuros investidores do Vasco da Gama? Fechar o ano financeiramente equilibrado, e o empréstimo de 40 milhões dará esse equilíbrio, e desportivamente salvar o ano. Ficar na primeira divisão, melhor qualificado, quem sabe numa competição mata-mata ir mais longe, para isso precisa qualificar o elenco. E a hora é agora. 5 reforços estão autorizados pelos investidores para que o Vasco faça a aquisição. Santiago Sousa é um nome, Nelson de Ossa é outro nome, mais um zagueiro, um atacante lado de campo e um atacante dentro da área. Um zagueiro, 3 jogadores para o meio e 2 para o ataque. 5 reforços o Vasco está buscando. Só que o Admar está sendo cobrado internamente para que ele não perca mais tempo com um jogador. Falo do Nelson de Ossa, que é um exemplo claro de uma negociação que já se arrasta há mais de um mês, encheu o saco do torcedor e da diretoria também. Há um entendimento interno de que, com pouco recurso, você realmente fica insistindo porque aquele cara ele é muito importante. Só que agora não. Com um avalista desse tamanho não há pouco recurso. Há recurso. Há recurso para contratar 5 titulares para o Vasco da Gama. Essa é a notícia exclusiva que eu trago para você, torcedor, aqui no nosso Café Vascaíno. Então, a ordem para o Admar é: vá à Argentina, resolva Santiago Sousa. E ele está lá. Não foi dançar tango, foi resolver o volante argentino Santiago Sousa. A ordem é: não perca mais tempo. Se o Santiago Sousa, se o Nelson de Ossa, o Betis não quer liberar porque o Pellegrini quer contar com o jogador, busque outra solução. Não fique perdendo tempo. O Yeboah, o clube italiano não quer liberar o Venezia? Não perca tempo, busque outras opções. E o Vasco sempre tem outras opções negociando. Só que acaba focando naquele que entende que vai ajustar. Não. A ordem é acelerar o processo, porque há recursos garantidos para o pagamento, mas nenhum deles será feito à vista, porque o Vasco está em RJ. E aí eu volto ao debate lá do nosso grupo VIP. Dentro de uma responsabilidade e para não ser punido, não sair da RJ, a juíza não canetar o Vasco, falar, vocês estão cometendo irregularidades, saiam. Não. O Vasco vai comprar os jogadores a longo prazo. Não tem nenhum desembolso. Pô, mas como é que dinheiro vai pagar? Exatamente com o dinheiro que o avalista está garantindo, que é o futuro investidor. Que tal essa notícia, torcedor? E aí? Te anima mais um pouco? Porque realmente o cenário atual ele é muito preocupante. O time atual do Vasco da Gama parece jogar naquele esquema de aviso prévio. Eu sei que eu não vou ficar. Os caras estão falando em reforços, fulano, beltrano. Por que eu vou me esforçar agora? Porque os caras estão andando em campo. Eles não estão correndo. Eles não estão amando a nossa camisa, suando por ela e cometendo erros absurdos. O gol do Andrés Gomes não teve comemoração, era o gol de empate para poder virar. Não teve, parecia treino. Solteiros contra casados, final de ano, pelada beneficente. Isso está pegando muito mal. Há uma pressão interna para uma cobrança para que se suba o tom em cima de quem está errando muito, que são os jogadores. Amanhã tem jogo importantíssimo com o Independente Medellín, vale a vaga nas oitavas de final, $600 mil de premiação para chegar às oitavas e você ficar a 7 jogos, oitavas, quartas, semi
e a final em jogo único, de um título e de ir para a Libertadores. Copa do Brasil, sábado e quarta-feira, duelo com o Fluminense. É um jogo importantíssimo, é um rival direto. Ultrapassar essas duas etapas dará fôlego ao Vasco, não só fôlego financeiro, mas fôlego técnico. Para isso, precisa ter entrega, comprometimento e reforços. Repito, quem chegar esta semana, o Vasco vai regularizar já para o jogo com o Fluminense e avançando de fase na Sul-Americana, obviamente, para o duelo com o Olímpia. E aí, torcedor? Curtiu o nosso Café Vascaíno hoje? Chegou? Chegando, com muita notícia. Então espalha para geral, compartilha com seus amigos e venha participar do nosso grupo VIP do WhatsApp, que é uma comunidade que você ajuda demais o nosso canal, mas ela tem uns debates, olha, fantásticos, com temas muito legais, que foram propostos, inclusive, lá no nosso grupo, e eu trouxe para cá. Como é que o Vasco não contrata? Eu estou explicando. Responsabilidade. E para contratar hoje, tem um avalista bilionário por trás, garantidor. Pode contratar. 5 reforços estão autorizados. É isso. Ah, para fechar, torcedor, ontem eu ouvi uma frase que é preocupante, mas que não é surpreendente. Uma frase do filme Tropa de Elite. O morro está muito calmo. Mas já começam a dar sinais. Aquelas movimentações fora das 4 linhas, justiça, 777, dissidentes, traidores. Vocês acham que a gente vai ficar em paz até o final do ano? Aguardem cenas dos próximos capítulos. O pior, ainda tem inimigo na trincheira. Um grande abraço, uma ótima terça-feira e vamos juntos. Mais tarde tem live de membros, hein? Mais tarde vamos fazer uma live de membros a partir das 8 da noite e às 9 uma live geral com a galera também atualizando todas as notícias do nosso Vascão da Gama. Tchau!